Olá, companheiras, olá, companheiros, saudações petistas. Essa é mais uma edição do podcast Em Tempos de Guerra, a Esperança é Vermelha. Hoje é sexta-feira, dia 29 de julho. Eu sou Patrick e toco a conversa junto com vocês. No episódio de hoje, falamos sobre o cenário em alguns estados do país. Conversamos com Ana Afonso, vereadora em São Leopoldo, pré-candidata a deputada estadual pelo PT do Rio Grande do Sul, comenta a decisão da indicação de Olívio Dutra como candidato ao Senado e as preparações para a convenção do PT gaúcho que ocorre esse fim de semana. Ouvimos também Marcela Menezes, de Minas Gerais, que comenta o cenário mineiro e também as últimas pesquisas no estado. E ouvimos ainda o companheiro Rafael Tomiyama, que trata da situação do Ceará, sobre a decisão do PT lançar o companheiro Eumano como candidato ao governo do estado e as demais discussões no cenário cearense. Pessoal, no dia de hoje, 29 de julho, ocorreu a Convenção Nacional do PSB, Partido Socialista Brasileiro, que homologou a indicação de Geraldo Alckmin como candidato a vice-presidente na chapa do companheiro Lula. A Convenção da Federação Brasileira da Esperança já tinha aprovado o nome do Lula candidato, tendo Alckmin de vice. Hoje, com a convenção do PSB, os partidos dos dois candidatos já estão com as suas convenções realizadas. E no dia de ontem saiu pesquisa do Instituto Datafolha. O Datafolha fez mais uma pesquisa presidencial. Dessa vez, o companheiro Lula tem 18 pontos de vantagem, agora com a marca de 47% das intenções de voto na pesquisa estimulada para primeiro turno. O Bolsonaro tem 29%. Depois dele, Ciro Gomes com 8% e Simone Tebet com 2%. Ou seja, a diferença do Lula para o Bolsonaro é de 2 Ciro Gomes mais uma Tebet. Isso é bom? Isso é muito bom, mas Lula se manteve com o mesmo percentual da última pesquisa, enquanto que o Bolsonaro oscilou 1 ponto percentual para cima. Evidentemente que, dentro da margem de erro, isso não significa muita coisa. No entanto, por outro lado, o não crescimento de Lula e o indício de um crescimento de Bolsonaro apresenta algo que a gente já tem comentado e falado há algum tempo, que é o esforço do bolsonarismo, da extrema-direita, de fazer de tudo para, primeiro, que tenha um segundo turno, e principalmente que eles possam tentar ganhar as eleições. Porque esse ambiente de polarização entre Lula e Bolsonaro contribui, em certa medida, para que eles façam os movimentos que já estão fazendo. Travar a disputa institucional, para poder fazer a disputa eleitoral, ao mesmo tempo que criam um ambiente de medo e de terror, e que ameaçam com um golpe, sempre falando sobre a possível fraude e a contestação acerca das urnas eleitorais. Esse triplo movimento combinado da extrema-direita precisa ser respondido principalmente com luta e mobilização popular, algo que infelizmente ainda não tem acontecido. Reforçamos, portanto, a importância de, nesse finalzinho do mês de julho, estarmos muito atentos. Cada dia que passa é um dia a mais que se aproxima o início da campanha eleitoral e que a direita vai escalando com seus movimentos de violência, principalmente contra companheiros e companheiras, os movimentos sociais, os partidos de esquerda e da luta social no nosso país. E dito isso, companheirada, a gente vai escutar agora a companheira Ana Afonso, que atualmente é vereadora na cidade de São Leopoldo, no Rio Grande do Sul, está como pré-candidata a deputada estadual pelo PT gaúcho, e fala para a gente sobre o cenário eleitoral no Rio Grande do Sul, comentando a indicação do partido do nome do companheiro Olívio Dutra, o galo missioneiro, como pré-candidato ao Senado Federal, na chapa do companheiro Edgar Preto ao governo do estado. Bom dia, companheiros e companheiras da articulação de esquerda. Nesse podcast, Em Tempos de Guerra, a Esperança é Vermelha. Aqui é Ana Afonso, vice-presidenta estadual do PT do Rio Grande do Sul e pré-candidata a deputada estadual. Essa semana estamos muito felizes. O anúncio
da pré-candidatura ao Senado do companheiro Olívio Dutra trouxe um ânimo e um reforço muito grande para a nossa militância. É isso mesmo. Na chapa em que concorremos com Edgar Preto a governador, nesta segunda-feira tivemos a confirmação e o anúncio político de Olívio Dutra se colocando para disputar a vaga ao Senado. Para a nossa militância do PT foi extraordinário. Estamos num clima de muito ânimo, trouxe muito reforço político. Olívio Dutra, como todos vocês sabem, nosso galo missioneiro, ele é uma referência para várias gerações do PT e se coloca à disposição para esse debate emblemático que estamos vivendo na disputa eleitoral, buscando a vitória do presidente Lula no primeiro turno e também buscando construir uma unidade forte aqui no estado que nos leve ao segundo turno. A nossa federação PT, PCdoB e PV recebeu com muita alegria, com muito ânimo e disposição essa resposta favorável, positiva do Olívio Dutra. Aliás, um grande sinal, uma grande responsabilidade que esse companheiro mais uma vez assume em nome do partido. Olívio dispensa comentários quando nós podemos avaliar a sua perspectiva militante histórica em defesa da classe trabalhadora, representando o PT, da boa luta, o PT que constrói sujeitos e sujeitas políticos e políticas e que faz a esperança brotar em cada canto do Rio Grande do Sul, não só porque teve um histórico extraordinário como prefeito de Porto Alegre, governador do estado, que promoveu a participação popular, enfrentou os debates com os neoliberais do estado, mas também porque tem uma trajetória impecável, teve participação em nível nacional no governo Lula como ministro das cidades e com cargos ou sem cargos nunca deixou de ser militante. Olívio dá uma resposta e uma demonstração a muitos quadros, inclusive do próprio PT, que não têm a dimensão, talvez, da importância que essas eleições têm. Estamos muito animados e nos preparando para a convenção do PT que ocorrerá nesse domingo. Ainda estamos em negociações, estamos debatendo essa candidatura ao Senado como uma candidatura que apresenta uma perspectiva de um mandato coletivo. Sim, há também em construção uma transição geracional, onde nós apresentamos o nome de Olívio Dutra, mas estamos ampliando essa participação em busca de uma vaga, de um mandato no Senado que seja referência para a esquerda gaúcha, que consiga enfrentar as pautas e os temas que estão colocados na conjuntura, especialmente consiga ser suporte político e ideológico para as transformações que o próprio presidente Lula precisará fazer, denunciando e revogando a reforma trabalhista da Previdência, levando o debate sobre o pré-sal de volta para dentro do cenário político e tantas outras construções. Aqui nós estamos dialogando ainda não temos a definição da representação de vice da nossa candidatura. Tivemos a confirmação da retirada da candidatura de Beto Albuquerque a governador do estado pelo PSB e estamos em pleno diálogo com o PSOL. Teremos importantes definições nas próximas horas e convidamos a militância em nível nacional que acompanhe a nossa convenção no domingo, porque o nosso companheiro Edgar Preto estará sendo aclamado, aprovado como candidato a governador junto com Olívio Dutra e será um grande momento político, não só para o Rio Grande do Sul, mas para o PT em nível nacional e para o Brasil, para a classe trabalhadora como um todo. Um abraço, fico por aqui e um beijo com saudade de cada um e cada uma de vocês. Até mais. Valeu, Ana. Obrigado, companheira. E, pessoal, a gente estava aqui fechando a edição do podcast quando foi divulgada a informação pelo companheiro Edgar Preto em suas redes sociais, pelo PT Gaúcho, e que foi fechada a chapa com a indicação do vereador pelo PSOL em Porto Alegre, o advogado Pedro Ruas. A chapa, então, que vai ter Edgar, candidato ao governo, e Olívio Dutra, candidato ao Senado, vai ter Pedro Ruas, do PSOL, como candidato a vice-governador. Do Rio Grande do Sul, vamos a Minas Gerais, de onde ouvimos a companheira Marcela Menezes, que é pré-candidata a deputada federal, e fala para a gente do cenário mineiro, das últimas pesquisas e como é que andam os movimentos pós-convenção do PT de Minas Gerais.
Salve, salve, companheirada. Aqui quem fala é Marcela Menezes, da Articulação de Esquerda de Minas Gerais. Sou pré-candidata a deputada federal aqui no estado. Bom, eu vou falar um pouquinho sobre a convenção do partido que aconteceu no último domingo e que homologou os nossos nomes para as eleições deste ano. Na chapa federal, a gente vai indicar 42 candidaturas na federação, sendo 27 homens e 15 mulheres, o que significa que indicamos 35% de mulheres na chapa. Das candidaturas, 7 companheiros concorrem à reeleição. E o nosso grande desafio é ampliar a nossa bancada na Câmara Federal, especialmente elegendo mais mulheres, né? Tendo em vista que a nossa deputada eleita Margarida Salomão hoje é a prefeita de Juiz de Fora. As últimas pesquisas demonstram mais uma vez a possibilidade de eleição do Lula no primeiro turno. E com certeza esse cenário antibolsonarista e pró-Lula vai contribuir para ampliar nossa bancada federal. Quem sabe para mais de 10 deputados e deputadas. E quanto à chapa estadual, a gente indicou 57 nomes, sendo pouco mais de 40% de mulheres, ou seja, 23 mulheres e 34 homens na chapa estadual. E a gente tinha na Assembleia de Minas 10 deputados petistas e destes 8 concorrem à reeleição. Um deles, nosso companheiro deputado estadual André Quintão, é deputado, né, que não vai concorrer à reeleição, ele vai concorrer na chapa ao governo do estado como vice-governador do ex-prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Calil. E na nossa convenção, né, a gente também homologou o apoio a essa chapa para governo do estado, para derrotar o Zema, do Novo, que a gente chama aqui de Bolsonaro Mineira, né, infelizmente. E para o Senado, o partido definiu apoio ao então senador Alexandre Silveira. As nossas chapas, tanto ao Congresso Nacional quanto à Assembleia, estão bem representativas, fortes, e a gente precisa utilizar dessa força para, de fato, eleger Lula, Calil, Silveira, e também para ampliar nossa participação no Legislativo, para reverter os gigantes retrocessos que a gente tem vivido e ampliar as nossas conquistas para o povo trabalhador. A gente tem um enorme desafio aqui em Minas Gerais de virar o jogo para o governo do estado também, porque o então governador está na frente nas pesquisas. Na última pesquisa realizada pelo Real Time Big Data, divulgada na última quinta-feira, dia 21 de julho, o Zema aparece ainda com 44% da preferência dos entrevistados contra 33% de Calil. Mas a gente sabe que quando o povo mineiro souber que Lula está com Calil, a coisa muda e precisa mudar. A gente precisa espalhar a campanha do Calil, né, nos 4 cantos aí de Minas Gerais, para a gente poder virar o jogo aqui em Minas também. Grande abraço a todos e todas e vamos com firmeza e pé no chão rumo à vitória, que ela só chega se a gente trabalhar muito, né? Inclusive, essa minha voz rouca é fruto desse trabalho. Abração, gente. Valeu, Marcela. Obrigado, companheira. E, gente, vamos ouvir agora o companheiro Rafael Tomiyama, do Ceará. Como muitas e muitos devem ter visto, lá no Ceará houve uma intervenção do Ciro Gomes para escolher o candidato do PDT ao governo do estado. Ele impediu que a atual governadora Isolda concorresse. Bom, acontece que isso levou a um movimento por parte do PT de indicar o companheiro Eumano como candidato do PT ao governo do estado. E, inclusive, há um movimento agora de desfiliação da Isolda, do PDT, e de anúncio de apoio à candidatura do Eumano. Bom, sobre esses e outros assuntos, a gente escuta agora o companheiro Rafael Tomiyama. Olá, ouvintes do nosso podcast. Eu sou Rafael Tomiyama, sou jornalista e militante do PT aqui no Ceará. A gente vai falar sobre o quadro político eleitoral aqui no estado, né? Os últimos acontecimentos, inclusive, tiveram repercussão nacional porque é a terra do Ciro Gomes, né? E justamente o Ciro foi um protagonista importante do desenlace da conjuntura, né, que estamos vivendo no momento. Mas antes de falar propriamente disso, eu queria destacar que no processo político da discussão sobre a sucessão no governo do Ceará, nós tivemos aí 2 mandatos do governador Camilo Santana, filiado ao PT. Antes, já tinham havido 2 mandatos de uma aliança do PT com o clã dos Ferreira Gomes, né? No caso, o governador era o irmão do Ciro, Cid Gomes, que hoje é senador. Então, essa aliança, que durou 16 anos, ela viveria agora um momento de transição para novas alianças, né? E novas possibilidades. Nós, então, juntamente com outros agrupamentos e militantes independentes dentro do partido, defendemos que o PT lançasse uma candidatura própria e, com isso, se desvinculasse dessa oligarquia aqui no Estado, né, do domínio que ela tem, do que ela representa em termos de uma falsa ala progressista e, na verdade, um setor conservador, né, ligado ao empresariado do Estado. Nós, então, fizemos a defesa da candidatura própria do PT no sentido de um balanço sobre essa experiência
de uma revisão no sentido de avançar na luta, nas conquistas da classe trabalhadora. Essa proposta, em que pese nossa defesa veemente, né, juntamente com outros companheiros e companheiras, como eu mencionei, não teve adesão da maioria do partido, né? A ala que domina o partido aqui no Ceará sempre foi a CNB, né, Tendência Nacional Construir Novo Brasil, que tem aqui a figura do deputado Guimarães, que inclusive é vice-presidente nacional do partido. Bem, então houve todo um esforço aí dessa ala, juntamente com o agora já ex-governador Camilo, né, que se lança, se desliga do governo para se lançar candidato ao Senado, né, e deixa lá no lugar a vice-governadora, né, que é uma pessoa ligada aos Ferreira Gomes, que é a Isolda Sela, do PDT, né, como parte de um entendimento de que haveria aí a garantia ou a possibilidade de que ela viesse a ser sucessora de si mesma, né, que ela pudesse ser candidata à reeleição, né, já na condição de governadora. Então, nesse processo da discussão, o Ciro acaba interferindo, né, e definindo que, né, com o apoio da maioria do PDT, que a Isolda Sela não teria direito de ser novamente candidata pelo partido. Apontou, indicou lá como representação da sua chapa, né, na cabeça de chapa, o ex-prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio, que sucedeu a Luiziane, né, que na época, né, em 2012, derrotou a candidatura do Eumano, do PT, né, que era a candidatura que os petistas estavam propondo de continuidade da gestão popular em Fortaleza. Bom, esse processo, esse processo ele se dá num quadro de profunda divisão dentro do grupo ligado aos Ferreira Gomes. Você tinha, então, três alas definidas dentro do partido, uma no governo, né, alinhada com a Isolda Sela, que está com a caneta, né, do governo, outra ala ligada ao Roberto Cláudio, né, e, por fim, o grupo dos próprios irmãos Ferreira Gomes, que parece ser o grupo mais fraco. Esses grupos não tinham um entendimento interno, né, e meio que aconteceu aquilo que se configurava, né, que definido por um lado ou por o outro, algum deles acabaria rompendo, como de fato aconteceu agora recente, que a governadora Isolda se desfiliou do PDT e ela está sendo acompanhada aí por um segmento importante do partido, de prefeitos, de deputados, lideranças que também estão rompendo com o PDT, formalmente ou até informalmente, né? Isso é o que se diz, é o que se fala, né, do crescimento aí dessa possibilidade de candidatura petista. Então, com esse quadro, né, em que se afirma a candidatura do Roberto Cláudio e a direção do partido, né, aí sob o comando do Guimarães, juntamente com o Camilo, né, resolve que não é possível fazer a conciliação, então ressurge, né, a proposta com força de ter uma candidatura própria do PT. Veja que isso não foi uma decisão que foi tomada por vontade, né? Foi uma decisão a contragosto. A maioria do partido ela teve que engolir essa decisão, né? E esse assunto acabou se tornando, então, aí o que domina o cenário, os debates do último momento, né? Essa decisão do Ciro, em particular, da maioria do PDT, né, de firmar essa posição, que gera controvérsia, que gera rupturas, inclusive nos partidos aliados, né? O próprio PSB, que está com Lula em nível nacional, né, com a figura aí do Alckmin, está também dividido, né, quanto a isso, já a ala se manifestando diferentemente, mas isso tem a ver com a questão da partilha do poder, do governo no Estado, né, dos interesses que estão colocados, né, e com a dificuldade que o próprio Ciro enfrenta no Ceará, em que ele tem uma votação muito abaixo, né, diferente do que aconteceu em anos anteriores, né. Na eleição passada, o Ciro teve a maioria dos votos no Ceará, o único estado do país em que ele prevaleceu, apesar do governador, na época, né, o Camilo, era do PT, né, mesmo assim o Ciro predominou, e agora, diferentemente, né, ele perde até para o Bolsonaro, né? Então, é um quadro diferente e de desmonte, de certa forma, da estrutura que o PDT, né, sempre manteve aí de comando, né, de uma máquina de governo, de poder, de prefeituras, né,
de mandonismo nos territórios do Ceará. Bom, por fim, então, né, como último ato, temos aí a definição da candidatura do PT, né? O encontro de tática eleitoral do PT, ele chegou a ser adiado várias vezes, né? Muitas vezes poucas horas faltando para o encontro acontecer, numa busca de entendimento entre os caciques sobre essa definição do nome. Veja, não houve aí um espaço da discussão democrática com o partido, né, com a militância sobre essas definições, né? Aí o protagonismo ele está muito na mão das estrelas, né, do partido que definem as questões na mesa, às vezes da noite para o dia, né? E aí acabou nessa discussão mais fechada, né, de um petit comitê, a definição em torno do nome do Eumano. Nós fizemos aí um documento político sobre isso, juntamente com os companheiros do Diálogo e Ação Petista, né? Assinamos aí uma proposta de resolução para um encontro, né? Defendendo a necessidade de uma discussão programática, de um balanço sobre a experiência de governo, né? E políticas que avancem no sentido dos direitos da classe trabalhadora, no combate à miséria e à fome, e também na questão das mudanças climáticas, da preservação planetária, né? Assegurando os direitos do serviço público, né, sem retrocessos nas conquistas e, principalmente, revertendo, né, tanto as perdas de direitos, quanto também impedindo as privatizações. Então, dentro desse programa político que nós propusemos, né, fizemos a discussão com o partido, naquele modelo do encontro do PT que a gente viu em nível nacional, né, que é um encontro que era meramente homologatório, e agora estamos aí na expectativa desse sábado, da convenção do PT, que está anunciado aí e confirmada, né, a presença do ex-presidente Lula, nosso candidato a presidente nacional, né? Então, se configura aí como uma grande manifestação, uma grande festa, né, de levar adiante aí para a campanha eleitoral o nome do deputado estadual Eumano, agora nosso candidato a governador, que foi replicando aí a batalha de 2012, né, contra o Roberto Cláudio, foi o nosso candidato na época, agora é a chance da nossa revanche. O Camilo, senador, né, com a grande repercussão social, né, uma grande popularidade, né, e o próprio presidente Lula. Nós acreditamos na força dessas candidaturas, evidentemente, né, a força do próprio Camilo, do Lula, né, como referências muito maiores do que a do Ciro, que o Roberto Cláudio tem que carregar, e também para derrotar o bolsonarismo no Ceará, né, que está representado aí na candidatura do Wagner, né, a candidatura da direita, da ultradireita, a aliança lá desse campo, e nós acreditamos que podemos com isso, né, mudando o governo, né, redirecionando a forma de governar, com mais participação, com mais luta social, nós podemos aí avançar nas conquistas do povo trabalhador. É isso. Esse é o cenário aqui do Ceará. Me alonguei um pouco, sou Rafael Tomiyama, como eu falei no início, sou jornalista e militante aqui em Fortaleza. Um grande abraço a todo mundo que nos escuta aí no podcast. Valeu, Rafael. Obrigado pelo teu informe, companheiro. Pessoal, essa foi mais uma edição do podcast Em Tempos de Guerra, a Esperança é Vermelha. E a gente encerra a edição de hoje aqui do podcast fazendo um registro. Infelizmente, no dia de hoje, 29 de julho, aqui em Pernambuco, nós perdemos o companheiro Rômulo Costa, vítima de um infarto fulminante. O Rômulo era militante do PT, da articulação de esquerda, foi dirigente sindical dos metroviários e era um baita companheiro, um trabalhador, um lutador e um batalhador das causas do povo. Companheiro Rômulo presente, agora e sempre. Até mais.